A graça e a paz de Jesus nessa manhã que Deus preparou para nós. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra do céu para cada um de nós. E nós estamos na nossa série de vídeos sobre Marcos, capítulo 12, versículo 38, o Evangelho segundo Marcos, que apresenta Jesus como servo fiel. Mateus apresenta Jesus como o Messias prometido a Israel, foi escrito aos judeus. Marcos apresenta Jesus como servo leal, o servo fiel aos propósitos de Deus, escrito para os romanos. Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito, o filho do homem, para os gregos. E o Evangelho de João apresenta o amor universal de Deus a todos os homens, Nós vemos isso numa perspectiva universal a todos, sejam judeus, sejam gentios, a todos os seres humanos de todos os povos, tribos, línguas, nações. Todos eles vão ter que adorar a Jesus, reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Infelizmente, alguns, nas suas vidas, não reconhecerão Jesus como Senhor e Salvador, mas vão ter que se dobrar, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, bom dia para você, uma semana abençoada na presença do Senhor. Desde já quero deixar um convite nessa quarta-feira, 20 horas, vem estar conosco na Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, no centro de Umuarama, Paraná. Então, hoje o nosso tema é cuidado com o orgulho, cuidado com o orgulho. Nós vamos ver que muitas vezes, mesmo no ambiente religioso, com aqueles que se dizem de Deus, aqueles que, de alguma maneira estão servindo ao Senhor ou de alguma maneira estão envolvidos com as coisas religiosas, tem um perigo que sonda os seus corações. E esse perigo é o chamado orgulho. Já dizia Andrew Murray no seu livro A Humildade, a Beleza da Santidade, o orgulho é o pai de todos os pecados humanos. Se você for na raiz de qualquer pecado humano, qualquer comportamento equivocado, errado, erro, falha, você vai encontrar como raiz, como sustentáculo, o orgulho, a prepotência, a arrogância, a altivez, a soberba, tudo a mesma coisa, são palavras distintas que significam a mesma coisa, o famoso orgulho, que é muito bem visto na nossa sociedade corrompida, pecaminosa, perversa, alienada de Deus, mas para Deus é o pecado original. Foi o pecado que fez com que Lúcifer, o portador da luz, o anjo cheio de glória, de beleza e majestade, que estava na presença gloriosa do Senhor, que comandava exército de anjos, se tornassem o diabo, Satanás, o adversário, o diabo, enganador e inimigo mortal das nossas almas. Então vamos lá sobre o cuidado com orgulho, é o nosso tema hoje, Marcos 12, 38. Aqui Jesus está confrontando os religiosos da sua época e ele nos ensina o seguinte: e ao ensinar, Jesus dizia a eles: guardai-vos dos escribas, dizia a multidão geral, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças. Quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que escreviam a lei de Deus, faziam cópias da Torá, da lei. Torá significa lei, mandamentos do Senhor e também dos profetas. O Antigo Testamento, na mentalidade judaica, israelita, era chamado de lei e os profetas. Para nós, evangélicos, protestantes, católicos também, significa o Antigo Testamento. Mas para o judeu era a lei e os profetas. Quem é que eram os copistas? Aqueles que faziam cópias das leis, da Torá, das escrituras sagradas. Eram os escribas, ou seja, especialistas na lei do Senhor, especialistas nas histórias de Israel, especialistas na Bíblia Sagrada para nós hoje, trazendo para nós hoje. Mas a Bíblia diz: guardai-vos dos escribas, ou seja, daqueles que pensam conhecer a Deus, mas na verdade estão longe de Deus. Acham que conhecem a palavra, mas fazem tudo errado. Estão desalinhados com a palavra de Deus, não vivem uma vida coerente com a verdadeira palavra encarnada no seu dia a dia. Irmãos, isso é tremendo.
A palavra de Deus não basta conhecer, não basta saber. É importante conhecer e saber, mas ela mais do que isso. O Logos de Deus, a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras precisam estar encarnadas no nosso dia a dia, nas nossas rotinas diárias, através das disciplinas espirituais, que é a oração, adoração, releitura da Palavra, jejum, comunhão com os irmãos e o serviço aos santos. As 6 disciplinas espirituais para que possamos conhecer mais a Deus, crescer, florescer e amadurecer na fé. Mas Jesus está dizendo, guardai-vos dos escribas, dos religiosos, daqueles que se dizem conhecedores das Escrituras, que gostam de andar com vestes talares. Eram vestimentas enormes que eles usavam para se exibir diante das pessoas, que gostam das saudações nas praças, se sentiam importantes, se sentiam proeminentes, sentiam que tinham a primazia, eram pessoas, que se sentiam acima do bem e do mal, superiores aos outros e desfaziam dos outros, maltratavam os outros, não entravam na salvação, na vida eterna e não permitiam que ninguém entrasse ou conhecesse mais a Deus. Se achavam os detentores da verdade, os detentores das promessas de Deus, da palavra de Deus, mas eram envolvidos de orgulho, prepotência, arrogância e soberba. Olha o que diz o 39. Guardai-vos das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos primeiros lugares nos banquetes. Era o que eles gostavam de proeminência, gostavam de sentar à frente, gostavam de aparecer para os outros, gostavam dos lugares nos banquetes, da honraria humana. Irmão, toma cuidado com os louvores humanos, tome cuidado com as honrarias humanas. Tome cuidado para que isso não alimente um ego inflamado, um eu exacerbado, um coraçãozinho que se acha acima do bem e do mal, alguém que se acha superior aos demais. Não que você não possa ser honrado, não que você não possa semear honra em favor de pessoas, isso você pode, mas nós devemos tomar cuidado, vigiar o nosso coração com relação ao orgulho. Não é porque você foi honrado, não é porque você ganhou uma proeminência, não é porque você alcançou o sucesso, a prosperidade, a bênção, que você vai usar isso como um argumento, como um pilar, como um fundamento para se sentir melhor do que os outros, para se sentir acima do bem e do mal, para se sentir meio que um ser divino, superior aos demais. Lembre-se, todos nós somos pecadores. Pecadores precisam da força, da glória, da graça de Deus sobre nós. O sangue de Jesus é o que nos purifica de todo o pecado. Então tenhamos coração singelo, simples, humilhado, quebrantado na presença do nosso Deus. Deus só habita em corações contritos e humilhados. Corações soberbos, inflados, vão ser tratados, vão ser moídos na moenda do Senhor. No moinho de Deus, seremos tratados, quebrantados, moídos, se nos sentirmos superiores aos demais. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, que nós devemos considerar os outros superiores a nós, e não nós superiores aos outros. O olhar do cristão deve ser de baixo para cima e nunca de cima para baixo, desfazendo, tratando mal, maltratando os demais. Pelo contrário, ou no mínimo no mesmo nível, como coiguais, como co-herdeiros, como diz Paulo, das mesmas promessas de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus, Romanos 8,17. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A nossa glória, irmão, não está em nós, não está no que somos, no que conquistamos, no nosso currículo, nas nossas graduações, nas nossas... Nada disso, irmão. A nossa glória é Jesus. A nossa glória é a cruz de Cristo. A nossa glória é sermos salvos, é sermos redimidos, é termos o Espírito Santo. Somos apenas vasos de barro. O que importa é o tesouro que está dentro de nós, como nós aprendemos ontem no culto, onde tivemos aqui igreja lotada, cheia de gente, abençoado, um culto tremendo, onde nós aprendemos que o que importa é termos o poderoso conselheiro, o Espírito Santo, habitando nos nossos corações, transformando as nossas vidas e mudando as nossas realidades. E o versículo 40, Jesus continua confrontando os escribas, confrontando os religiosos da sua época, dizendo que além das primeiras cadeiras, da primazia, das honrarias humanas, nas sinagogas, nos banquetes,
o versículo 40, Jesus termina dizendo: os quais devoram as casas das viúvas, para os justificar, fazem longas orações, estes sofrerão juízo muito mais severo. O que a Bíblia está dizendo? Quanto mais você conhece, mais juízo terá sobre a sua vida se você não praticar aquilo que você conhece da palavra de Deus. Não estamos fazendo uma apologia à burrice, à jeguice, à ignorância espiritual e humana, não. Pelo contrário, a Bíblia diz que o meu povo perece porque desconhece de Deus, das coisas de Deus, porque lhe falta entendimento, porque falta o conhecimento de Deus. Nós temos que conhecer mais a Deus, mas cada dia que nós conhecemos mais ao Senhor, precisamos praticar o conhecimento de Deus. Sabedoria é isso, é aplicar o conhecimento de Deus nas nossas rotinas diárias, no nosso dia a dia. É encarnar a palavra de Deus na nossa realidade, no trato com as pessoas, nas escolhas diárias, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes diárias. Precisamos praticar aquilo que pregamos, aquilo que aprendemos da palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos ensina, temos que vivenciar todos os dias. E é interessante que os escribas naquela época, eles devoravam as casas das viúvas. Significa o quê? Eles extorquiam, eles enganavam, eles de alguma maneira ludibriavam, enganavam as mulheres fragilizadas. As viúvas aqui é um símbolo dos injustiçados, dos mais fragilizados, dos mais vulneráveis diante da sociedade. Não adianta nada você ir para a igreja, orar um monte, como faziam os escribas, se no seu tato do dia a dia, no lidar com as pessoas, você é injusto, você oprime os mais vulneráveis, você maltrata as pessoas, é uma pessoa violenta, é uma pessoa opressora, é uma pessoa que engana, extorque, fica ludibriando, enganando, lesando pessoas. Não adianta nada, montoeira de orações, não. Oração é orar, comunicar-se com Deus, mas ação diária da palavra de Deus no nosso dia a dia. Se não, como diz aqui o texto sagrado, em Marcos 12:40, os escribas sofrerão juízo muito mais severo, ou seja, aqueles que têm falsa piedade, falsa religiosidade, aqueles que aparentam ser íntegros dentro das igrejas, mas fora delas, fazem injustiças, ofensas, mau testemunho, escândalos, aberrações, de toda sorte de sujeira, corrupção, engano e mentira, sofrerão juízo muito mais severo. E essa palavra é para gerar temor no nosso coração. Tome muito cuidado com o orgulho, com a prepotência, com a arrogância. Não é porque a gente está num ambiente religioso, num ambiente espiritual, num ambiente de Deus, que o orgulho não pode se enraizar no nosso coração. Se nós descuidarmos, se não vigiarmos, infelizmente, mesmo os locais de adoração, os locais de busca por Deus, a prática da palavra de Deus, a busca pela palavra, a religiosidade, os sacrifícios religiosos, as práticas espirituais, podem fomentar no coração dos homens o orgulho, enraizar lá dentro e gerar toda sorte de comportamentos anormais, perigosos, ferinos, destruidores e condenatórios. Então, tome cuidado, não sejam como os escribas, não queira primazia, não queira as honrarias humanas, não infle seu ego, não deixe inflar o seu eu, o seu ego, não se sinta superior aos demais. Lembre-se, você é um pecador que se arrepende, graças a Deus, que se consagra ao Senhor, que se santifica à luz da palavra de Deus, que vive a realidade do Evangelho, da palavra, por graça, misericórdia, força e poder do Senhor. Que você nunca se esqueça isso, que você é pecador, redimido pela graça de Deus, que se não fosse Jesus, eu e você, todos nós estaríamos condenados ao fogo eterno e já estaríamos sendo condenados por toda a eternidade. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou, temos hoje, mediante a fé e a nossa vida dedicada, consagrada, santificada diante do Senhor, à luz da palavra de Deus,
Pela fé, nós somos justificados diante de Deus, declarados justos, declarados santos, declarados separados para um propósito, para que possamos viver a vida que Ele planejou para nós. Que Deus abençoe a sua vida. Quero mandar um salve, um oizinho, uma boa semana para a Gi Fernanda Silva, a Neide Robles, o Fábio Alvarenga Silvia, Cíntia Castechini, Andréa Mello, a Edneia Correia Alberti, a Lucinéia Bigardi, a Júlia Godoy, a Andréa Jardim, a Isabel Sanches Vitor. Que todos vocês sejam abençoados, queridos, com a graça e a paz do Senhor. Se você chegou no final, volte de novo esse vídeo, assista completamente. Se você quiser contribuir com esse ministério, essa casa pastoral, faça isso. Aqui debaixo, no link de descrição, tem todas as nossas redes sociais, o nosso site, casanarrocha.com, com artigos, áudios, vídeos, muito material, cursos online de graça para abençoar a sua vida. E também aqui embaixo tem todas as informações de como você pode contribuir com a nossa vida, o nosso ministério, a nossa casa pastoral, se assim você sentir no seu coração. Seja um cooperador fiel daquilo que Deus está fazendo, da pregação do Evangelho, da ministração e restauração de vidas, famílias, para o louvor e glória do nome de Jesus. Seja conosco, se engaje conosco. E eu quero terminar orando pela sua vida em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nos consagrando na Tua presença. Obrigado por cada irmão que está aqui online conosco nessa live, aqueles que assistirão logo em seguida, através do compartilhar desse vídeo com outras pessoas. Queremos colocar cada vida diante do Teu altar. Pai, livra-nos do orgulho, da prepotência, da arrogância, da altivez, da soberba, Pai, que tenta de alguma maneira, através às vezes até das práticas espirituais, religiosas, se enraizar no nosso coração, inflando o nosso ego e nos fazendo, ó Deus, pensar de forma enganosa, sorrateira, que somos superiores aos demais, que nunca venhamos esquecer aquilo que nos ensina a Tua palavra, que se venhamos a nos gloriar, que nos gloriemos na obra de Cristo, na cruz do Calvário, na ressurreição de Jesus, no poder que emana da cruz, nos méritos de Jesus. Pai, que a nossa glória seja a cruz de Cristo, que a nossa glória seja andar com Jesus, que a nossa glória seja tratar bem, amar as pessoas, sermos imitadores de Cristo, assim como herdeiros de Deus e co-herdeiros, juntamente com eles, das promessas preciosas que o Senhor tem para nós. Senhor, abençoe cada irmão, cada casa, cada família. Deus, traga resposta, milagre, bênçãos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura os teus filhos, ergue eles nas posições que estão no teu coração, cumpre neles os teus sonhos, planos, projetos, abençoe as suas vidas, casas, famílias. Ó Deus, manifesta o teu poder, ó Deus, sobre cada dizimista, ofertante, multiplica os recursos, abençoa as finanças, dá sabedoria na gestão de todas as coisas. Pai, abençoa os teus filhos, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, para o louvor e glória do teu nome. Nós declaramos isso, a bênção, a glória, a graça, a unção, a multiplicação das bênçãos e da glória do Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome. Sê conosco, Pai, nos vivifica pela tua palavra, ó Deus, nos abençoa, nos dê um coração quebrantado, humilde, ó Deus, que o Senhor jamais desprezará. Faça morada em nós, através do Espírito Santo, que tenhamos um coração de criança, singelo, humilde, que acredita, que confia, que se entrega nos seus braços de amor, nos braços do Pai, com confiança, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe, que vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Um abração, beijão do pastor Giovanni. Deus os abençoe, queridos. Amém e amém.